Hoje nós queremos falar, queridos, sobre mansidão e domínio próprio. Hoje nós encerramos a série da fruto do Espírito. E eu quero que você abra a tua palavra, a tua Bíblia em Gálatas capítulo 5, verso 22. Eu vou ler o 22 e o 23 para dar entendimento para você. Para você entender aonde nós estamos. A Bíblia diz assim, ó: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Todos esses frutos, cada um fruto foi um dia na semana. Então, hoje, entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Hoje nós vamos falar sobre mansidão e sobre domínio próprio. Queridos, aqui se completa os frutos. Aqui se completa os frutos do Espírito. Por isso ele diz assim, ó: mansidão e domínio próprio. Nós precisamos ser mansos e precisamos ter domínio próprio. Quando a gente escuta essa palavra assim, ó, ser manso, a gente logo pensa que nós vamos ser capazes de alguém, né? Mas não é. Todo manso que tem domínio próprio, ele governa quem está ao redor dele. Então entenda que não confunda a mansidão como se você estivesse rendendo, baixando a cabeça. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 5 na Ara: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Preste atenção. A Bíblia, ela está dizendo para nós aqui: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Mas nós vamos encontrar versículos bíblicos que vai dizer que nós vamos herdar os céus também. Mas aqui ele faz questão de dizer que vai herdar o quê? A terra. Diga: todos os mansos são inteligentes. Eles governam aonde eles estão. Uma pessoa mansa e que tem domínio próprio, aonde ela está, ela governa. Porque enquanto as pessoas querem discutir brigando, o manso que tem domínio próprio, ele não briga. Ele conquista o território dele, ele conquista a vitória dele, tendo inteligência. Então, não quer dizer que ser manso é ser uma pessoa que vai ser humilhada, pisoteada. Não. Não é isso. Mansidão não significa fraqueza. Olha para o teu irmão e fala assim: ser manso não é ser fraco. Diga: ser manso é ser mais forte do que o ignorante. Porque a gente pensa que ser manso é entregar os pontos, é ser sangue de barata, como alguns gostam de dizer. Não, não. Ser manso não é ser fraco, é ser inteligente. Mansidão não significa fraqueza, não é covardia, ao contrário. Moisés é chamado o homem mais manso da terra. E Moisés governava todo aquele povo. O povo dava trabalho para Moisés? Dava. Só que Moisés era líder. Era alguém que exercia um cargo de liderança. Moisés não era qualquer pessoa. Em Números capítulo 12, versículo 3, na ARC, a Bíblia diz: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Naquele momento Moisés governava.
Nós às vezes confundimos, queremos governar com brigas, com contendas. Às vezes no casamento, com briga, com contendas. Com filho, a gente quer governar com ignorância e estupidez. Não, não. Os mansos herdarão a terra. Os mansos é aqueles que vão governar onde eles estão, porque eles são inteligentes. Mansidão não é fraqueza e nem covardia. Tira um pouco do retorno para mim. Estão me entendendo esse primeiro passo? Amém? Então esse fruto do Espírito, ele precisa estar dentro de nós. Manso e domínio, aonde nós estivermos. O Espírito de Deus, ele vai nos ajudar a ser manso. Entretanto, foi um poderoso líder do povo de Deus. Pessoas mansas não são escandalosas, briguentas, egoístas e agressivas. Pessoas mansas, elas não vão perder tempo brigando e discutindo. Aparentemente, quem vê um manso no meio de uma briga vai pensar que ele é covarde. E nem sempre aquele que se cala e retrocede em uma briga é covarde. Ele é inteligente. Porque uma pessoa nesse nível aqui, ó, de gritaria, briga, se você entrar no nível dela, você só tem a perder. Agora, se você tem o controle, o domínio de si mesmo, você governa qualquer coisa. Quando o ser humano ele tem esse fruto da mansidão e do domínio próprio, ele governa qualquer situação ou circunstância. Porque ele não vai para o embate, ele não vai para a briga, ele vai para o diálogo. E quando não há condição ou possibilidade de ter um diálogo, ele se cala. Nem sempre o que está se calando está entregando a guerra. Muitas vezes ele está vencendo a guerra. Então entende isso. Ser manso não é ser covarde. Ser manso é ser inteligente. É você governar aquilo que está em seu entorno. Nós não vencemos batalhas brigando, lutando. Nós vencemos as batalhas no campo do diálogo, porque é isso que Jesus fazia. Ou, você não lembra quando Jesus é levado para ser tentado pelo diabo no deserto? Você viu em algum momento Jesus estender a voz, aumentar a voz com o diabo? Não. Toda a tentação, Jesus simplesmente tinha mansidão e domínio próprio. Domínio próprio não é dominar o outro, é dominar a si mesmo, dominar a sua vontade, dominar o seu ego, dominar a sua ira. O homem que consegue se dominar a si mesmo, ele domina qualquer coisa. Então é esse fruto que precisa desenvolver em nossas vidas. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se da profunda compaixão e bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor nos perdoou. Colossenses capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha para o teu irmão e fala assim: perdoa. Diga: todo manso que tem domínio próprio, ele libera perdão, porque ele sabe que aquele que o ofendeu está mais perdido do que nunca. Quem está entendendo isso? Porque o manso é aquele que governa. Tem pessoas que ele quer lutar com você, levar você para esse campo do desequilíbrio, porque só ali ele pode ter vantagem contra você. Mas você vai dizer: não vou para esse domínio não. Eu não vou lutar com você nesse campo do desequilíbrio. Eu não vou lutar com você nesse campo da briga.
Se você quiser sentar, conversar, dialogar, eu vou conversar com você, porque eu sou manso e tenho domínio próprio. Quem está entendendo, diga amém. Entende isso? Queridos, aquele que tem domínio próprio, ele domina qualquer coisa. Entende? É isso que nós precisamos entender. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Ele está dizendo para nós aqui, ó: portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Bondade, humildade, mansidão e paciência. Todo manso e que se domina a si mesmo, quando ele vê que a coisa vai fugir do controle, ele fala: amanhã a gente conversa. Porque a inteligência dele faz com que ele entenda que naquele momento, se ele for, ele vai perder. Então compreenda isso. O fruto do Espírito é para nos dominar, para nos controlar. Você precisa desenvolver isso. Versículo de número 13, a Bíblia é clara: suportem uns aos outros e perdoem, olha só, as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem, como o Senhor, diga: todo manso, ele vai fazer como o Senhor fez. Você tem domínio próprio. Você se domina. Eu não preciso querer dominar você. Se eu me dominar, eu já vou te dominar de qualquer jeito. Quem tem mansidão, fruto da mansidão e do domínio próprio, ele que vai conduzir, ele não será conduzido. Quem está entendendo isso? Eu quero falar algo para você, que mesmo pregando o Evangelho nesses 10 anos de ministério que vai fazer agora, que eu tenho 10 anos de ministério aliançados com Deus, mas eu tenho mais anos de pastor, eu estou ainda aprendendo. Porque as pessoas muitas vezes usam armas poderosas contra a gente, porque eles sabem aonde é a nossa fraqueza. Tem gente que sabe que você não aguenta uma afronta, não aguenta uma calúnia. Ele sabe, e ele vai fazer de propósito para desestabilizar você. Só que agora eles ainda não sabem que você está aprendendo. Eles vão se surpreender. Porque tem gente que já vem com maldade, falando coisas para você, porque ele sabe que ele vai destabilizar e te tirar você do sério, e você vai perder a tua razão. Estão entendendo isso? Mas agora quando eles vier, você vai lembrar: eu tenho o fruto do Espírito, eu tenho mansidão e autocontrole de mim mesmo. Eu não preciso controlar o meu adversário, eu preciso controlar a mim. Essa é a minha arma, o fruto do Espírito Santo sobre a minha vida. A falta de mansidão em alguém mostra o quão grande é o seu ego. Sabe aquela pessoa assim, ó: eu não vou deixar barato. Quem aqui já foi assim, igual eu era antes? Não vou levar desaforo para casa. Ah, gente, vocês estão muito devagar hoje. Olha para o teu irmão e fala assim: eu sei que você é assim. Fala para ele: se entrega logo. Fala para ele: se entrega que é melhor. Irmãos, às vezes o nosso ego é tão grande que a gente fala: não vou levar desaforo para casa. Quem aqui já brigou, mesmo sabendo que também tinha culpa no negócio? Ah, ninguém levantou a mão, só eu, né? Ei, o ego é tão grande que a gente não reconhece, cara. Entendeu? A gente fala: não vou deixar barato. Aí, lá no fundo, você tem consciência, fala assim: ó,
eu não estou errado 100%, mas eu tenho 50% de culpa também. Mas você se entrega? Porque o teu ego é grande. Agora, quando você é dominado pelo Espírito, o Espírito Santo vai falar assim, ó, retrocede. Mas porque ele retrocede, porque você também é culpado. Quanta gente, pessoas já vieram pedir perdão. Apóstolo, o senhor me perdoa? Eu também tenho que te pedir perdão. Porque às vezes a gente não sabe tratar naquele momento. A gente faz coisas que não deveria. A gente fala, sabe por quê? Porque a maneira que o outro vem e te agride, você também agride. Você está falando, já percebeu? Lá em casa é assim, ó, eu e a minha esposa. Não tem família perfeita não, meu irmão. Nós estamos discutindo alguma coisa, aí a coisa começa a ficar, né, acalorada, né? Aí você já percebeu que quando uma pessoa aumenta o tom, você aumenta 2? Aí o outro fala, por que você está gritando? Aí você fala, porque você gritou comigo. Você também está gritando, então fala baixo. Pronto, já virou a confusão. Agora, se o Espírito de Deus está nos controlando, e a gente tem o fruto da mansidão e o domínio próprio, a pessoa vai gritar sozinha. Irmãos, ninguém grita sozinho por muito tempo. Faz o teste. Quando uma pessoa começar a subir o tom e gritar, e começar com loucura, você só faz assim. Aí se prepara, por quê? Porque ela vai gritar mais por um tempo. Porque ela vai te odiar porque você não fala nada. Aí você continua. Fica quieto. Mas qual é o nosso problema? Por quê? Quando o outro está falando, muitas vezes a gente não está nem ouvindo, a gente já está pensando como nós vamos falar mais alto. Não é assim? E aí a gente começa a falar também. E é tudo isso que o nosso inimigo quer. Ele quer que a gente perca o controle, o domínio próprio. E quando a gente perde o domínio próprio, a gente perde a razão. Porque quantas vezes você tinha razão, mas por conta do teu comportamento descontrolado e egoísta, você perdeu a razão? Sabe quando você tem convicção que você está certo, você está certa, mas por conta da tua ação desgovernada e descontrolada, você perdeu a razão, porque ficou feio. Agora, quando nós temos o fruto, a gente vai parar para ouvir. E a gente vai parar para ouvir e obedecer ao que o Espírito diz ao nosso coração. Amém? A falta de mansidão em alguém mostra o quão grande é o seu egoísmo, ou o seu ego. Pois os mansos suportam as injúrias dos homens. Sabia que os mansos suportam a injúria dos homens? Lembra que nós falamos que Moisés era o homem mais manso da terra? Moisés suportou o povo, ao ponto de Deus falar, vou matar esse povo, vou construir um povo de mim e de você, Moisés. O que Moisés fez? Igreja, o que Moisés falou? Não mata eles não, Senhor. Entendeu? Não mata eles não. Não, eu vou matar. Não, Senhor, não mata eles não. O que o povo vai falar do Senhor? Diga assim, ó, Moisés estava com a faca e o queijo na mão. Porque pensa num povo difícil. Deus falou, vamos matar esse povo? Moisés falou, não. Vamos matar esse povo não. Por isso que ele é chamado do homem mais manso. Ele tinha mansidão. Os homens faziam injúrias contra ele, mas ele era manso. Tinha domínio próprio. Ele poderia, não poderia? Ele poderia ter falado, glória a Deus, o Senhor escutou as minhas orações. Vamos matar Moisés? Mata mesmo, Senhor, mas mata logo. Não, ele falou, não mata não. Olha que loucura.
Será que se fosse eu e você, e Deus falasse assim, ó, eu sei que se tem umas esposas aí que se Deus falar com ela em sonho, vamos matar seu marido, ela fala, mata Jesus. E quando ela acordar do sonho e ver que ele está do lado roncando vivo, ela vai falar, meu Deus, o Senhor não falou que ia matar? Moisés falou assim, ó, o que Moisés falou? Não mata não. Porque Moisés era manso e tinha domínio próprio. Quem tem mansidão, fruto do Espírito da mansidão e do domínio próprio, ele não faz mal ao outro. Ele se controla. No versículo, Salmo 37, versículo 11, na ARC, a Bíblia diz, os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Diga assim, os mansos, eles têm paz, mesmo no meio do caos. Sabe por quê? Porque o manso fala assim, eu sei que não tem nada a ver comigo. O manso mata a pessoa que está afligindo ele, cutucando ele, ele mata o outro de raiva. Que ele consegue ter domínio próprio, autocontrole, ele é manso. O outro quer briga e ele quer paz. Por quê? Porque o manso vai viver a abundância de paz. Sabe que a pessoa que parece que ele nem está vivendo nesse mundo? Está tudo bagunçado, a coisa está aí, ele está tranquilo. Sabe o que é tranquilo? Porque ele tem domínio diante da situação. Esse é o manso. Ele governa. Agora, repita comigo assim, domínio próprio é o que eu preciso. Diga, domínio próprio se refere a mim e não aos outros. Sabe por que a gente fica muito irritado? Porque a gente quer dominar os outros. A gente quer que os outros façam o que a gente quer. Já percebeu? E quando você quer dominar os outros, é você que vai ser dominado. Porque você vai perder a sua mansidão, você vai entrar no campo da ira e você vai perder a paz. O segredo é se autodominar, é ter uma prática diária de domínio próprio. Lembra que o apóstolo Paulo falou, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem se auto tem domínio próprio, o fruto do domínio próprio impera nele, ele não se ira quando ele não consegue o que ele quer, na hora que ele quer. Ele tem domínio, ele se controla. Esse é aquele que tem domínio próprio. Estão entendendo? Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 26 na NVI. O domínio próprio é o sonho de Deus para nós. Gênesis capítulo 1, versículo 26. 1:26. Então Deus disse, façamos os seres humanos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de rebanho, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Diga, o sonho de Deus é que eu seja dominador e não dominado. Então Deus vai lá e faz Adão e Eva e fala assim, vocês vão ser o quê? Dominadores. A Eva dominou a serpente ou a serpente dominou a Eva? Eu vou perguntar para você refletir. Quem que dominou quem?
A Eva que dominou ou a serpente que dominou? Hã? A serpente não dominou ninguém. A serpente só ofereceu algo. A Eva não tinha domínio próprio. Você sabe o que você pode e o que você não pode? Sim ou não? Você sabe o que é pecado e o que não é pecado? Você sabe que tem coisas que não é pecado, mas você não pode? Sim ou não? É você que decide. Ninguém te domina, ninguém me domina. Se eu não tenho domínio próprio da minha carne, das minhas emoções, eu vou fazer o que não posso fazer. Mas não foi criado para dominar sobre todas as coisas? Tem gente que gosta de ser dominador, não tem? Quer dominar e controlar tudo. Esses são os piores. Porque eles não se controlam nem se dominam a si mesmos. O meu foco é governar a mim mesmo. O meu foco é aprender a desenvolver, a governar a mim mesmo. Infelizmente o ser humano tem se deixado dominar por muitas coisas. Muitas coisas. Você consegue parar e pensar agora, nesse exato momento, rapidamente, uma coisa que tem dominado você? Consegue ou não? Hã? Porque o que te domina te governa. Você pode repetir isso? Aquilo que me domina, me governa. Você já teve um sentimento que te governava? Alguém já pisou em você por conta de um sentimento que você tinha, que você não dominava? Já ou não? Você já perdeu a alegria porque chegou alguém no ambiente ao qual você está? Quem já aconteceu isso? É porque você não tem domínio próprio. Você não tem domínio próprio quando você tem esses comportamentos. Nossa, apóstolo, mas aquela pessoa eu não gosto, eu acho que eu vou até trocar de igreja, porque esse lugar é pequeno demais para nós dois. Não é, porque você é fraco. Você não tem domínio próprio das suas emoções. Você tem que orar para o Espírito Santo te dar esse poder de ter domínio próprio. Não é a sua carne que manda, é o Espírito que manda. Não é a tua vontade que manda, é o Espírito que manda. Tem gente que já perdeu grandes oportunidades na vida só porque não tem domínio próprio. É um sentimento que te domina, é um sentimento que te governa, tanto para o bem quanto para o mal. E a única coisa que pode me governar é Deus. E a gente, às vezes, chega a perder até a fome, porque alguém chegou e se assentou. É impressionante isso, não? A gente falando assim de forma didática, você vai percebendo o quanto nós somos controlados pelas nossas emoções. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos o domínio através do Espírito dele. Infelizmente os seres humanos têm deixado se dominar por muitas coisas. Mas a natureza criadora de Deus nos criou para dominar todas as coisas. Você precisa aprender a governar e a dominar os seus sentimentos. Você precisa aprender a governar e a dominar. Só o Espírito Santo vai te ajudar. Você quer ver uma coisa impressionante? Provérbios capítulo 25, verso 28. Esses cultos de quarta-feira é culto de ensino, né? Então por isso que eu estou falando baixinho. Aí você chega domingo, eu estou gritando. Aí você fala, esse não é o mesmo pastor de quarta, né? Mas é ensino da palavra, amém?
A Bíblia diz assim, ó: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe. Vamos agora entender melhor isso aqui. O que é uma cidade com os muros derrubados? Quando os muros estão derrubados, isso quer dizer o quê? Que não tem proteção, fragilidade. Qualquer um pode chegar e entrar, acessar sua mente, acessar teu coração. Por isso que o Salomão, ele fala assim, ó, com sabedoria: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você não tem o domínio, não tem o controle, sabe o que acontece? Todo mundo entra, invade, te tira a paz, faz bobagem com você, fala, te tira a fome, te tira o sono. Por isso que tem gente que está pronto para enlouquecer, que não sabe mais o que fazer da vida. Por quê? Muro quer dizer proteção. Muro quer dizer que você está guardado. Ninguém entra. O Espírito do Eterno, ele vai trazer uma proteção na tua mente, nas tuas emoções. Não vai ser qualquer incircunciso que vai entrar e vai te colocar medo e tirar a sua paz. Agora, quando você não tem o fruto do Espírito, você está desprotegido. Diga: quando eu tenho domínio próprio, eu me protejo. O domínio próprio, o fruto do domínio próprio, ele vai proteger você. Presta atenção em uma coisa: quanto mais você desenvolve esse fruto, mais as muralhas vão ficando mais altas. E sabe na onde essas muralhas estão sendo construídas? Em dois lugares, aqui e aqui. Não é qualquer coisa mais que te tira a paz. Sabe, às vezes quando a gente supera uma situação em nossas vidas, e aí ela acontece de novo, aí você fala assim, ó, essa frase: se fosse naquele tempo. Quem já falou isso? Não é assim? Um dia eu me peguei falando isso, dirigindo aqui no trânsito, né? Um amostradinho passou assim. Eu falei: se fosse na velha guarda, isso aí eu ia te perseguir até você parar. Nós estávamos em Campo Grande agora, né, Renan? O cara amostradinho passou, bateu no retrovisor do carro. E eu fiquei assim, né? Porque os filhos na fé dentro do carro, né? O pastor tem que dar exemplo, né? Mas dentro de mim a minha bochecha estava assim. Mas aí os filhos dentro do carro, né? Da fé, não pode, né? O pastor tem que dar exemplo, né? Mas deu uma vontade de pegar e acelerar, chegar atrás dele. Aí eu lembrei: domínio próprio, mansidão. Não é? Quando você vai construindo isso, vai deixando o Espírito Santo fazer isso com você, não é qualquer coisa mais que te tira o controle e o domínio. Sua mente e o teu coração vai estar fechado. Quando não tem o domínio próprio, você está desprotegido. Já percebeu? Qualquer coisa que vem, a gente gosta de falar: não deixa as coisas de baixo me atingir. Qualquer um vem e fala qualquer coisa, a gente já fica chateado, não fica? Qualquer pessoa chega e te faz qualquer coisa, por quê? Porque você está como uma cidade com os muros derribados. Você não tem domínio próprio. Você precisa adquirir o domínio próprio. Eu posso ler um versículo aqui agora e você não vai ficar chateado comigo? Não fui eu que escrevi. Mas eu posso ler? Porque ele é um pouco agressivo. Você permite? Sim ou não? Só se a metade da igreja dizer sim, senão eu não vou ler. Posso ler? Tem certeza? Tá bom. Salmo 32, versículo 9. Eu sou apaixonado pela Bíblia. Não seja como os cavalos, ou... Eu falei para você que é pesado. Diga cavalo. Quem aqui já chamou alguém de cavalo ou burro?
Olha, todo mundo. Pensei que era só eu. Você viu que a alegria de todo mundo? Eu. Você viu? Viu, pastora? Já chamou pessoas de cavalo e burro? Seu burro, seu cavalo, não é? Esses são os animais assim, mas tem os outros animais mais pesados, né? Mas vamos trabalhar só com essas duas espécies aqui. Já chamou assim ou não? Não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com rédeas. Caso contrário, não obedece. Quando você não tem o domínio próprio de si mesmo, você vai ser tratado como um cavalo e como alguém vai colocar cabresto em você. Alguém vai colocar rédea em você. Por quê? Um cavalo e um burro, ele não tem entendimento. Ele vai agir por instinto. Olha para o teu irmão e fala assim: você não é animal. Fala assim: o Espírito Santo de Deus te deu inteligência. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Agora, se o outro quer ser um animal, que seja eu que vou colocar a rédea nele. Que seja eu com a mansidão que eu tenho, com o domínio próprio que eu tenho, que venho colocar a rédea nele. Quem está compreendendo isso? Só para você entender que você tem um poder quando você desenvolve o fruto da mansidão e do domínio próprio. Você tem um poder de dominar e de governar tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque o Espírito do Eterno te dá inteligência. O pior nível de uma pessoa sem domínio próprio é quando se torna um ignorante ao ponto de ignorar pessoas. Quem tem domínio próprio, ele mais vai ouvir do que? Todo manso vai ouvir mais do que? Isso é estratégico, isso é ser inteligente. Se alguém está brigando com você, ouve mais e fala menos. Depois que eu aprendi isso, mudou muita coisa na minha vida. Porque uma hora essa pessoa vai ter que parar, não vai? Ela não vai falar para sempre. Ah, mas ela me ofendeu. Quem tem mansidão e domínio próprio está blindado. Lembra dos muros? Lembra dos muros? Se os seus muros estão derribados, você está desprotegido. Agora pensa, alguém está lançando flechas à sua direção, palavras. Mas você está o quê? Ah, mas eu ouvi. E daí? Você ouviu, mas isso não te atinge mais. Você tem mansidão e domínio próprio. Tudo que a pessoa fala na ira, aquilo que ela fala de você não é verdade. Entendeu? A gente se ofende porque a gente pega pra gente. Uma pessoa está falando, xingando você, chamando você daquele nome. Aí você fala assim, não é comigo, porque eu não sou filho dessa que ele está falando aí. Entendeu? Mas aí, sabe o que o ofendido faz? Ele fala assim, falou da minha mãe. Ele xingou a minha mãe. Mas tua mãe é isso? Não. Então por que você está brigando por quê? Entende? A gente precisa entender que o domínio próprio e a mansidão constrói muros de proteção no nosso coração e na nossa mente. E o que os outros estão falando pouco me importa. Estão pegando aí não? Está aprendendo?
E você vai começar a viver, você vai começar a desfrutar da paz que nós acabamos de falar para você. Que vai ter abundância de paz. Você vai ter uma paz que os outros não vão ter. Amém ou não? Você vai ter uma paz. Você tem que prestar atenção. Quem anda atrás de aprovação dos outros, sempre vai sofrer. Eu tenho que ser aprovado por Deus. Você sabia que o primeiro assassinato na Bíblia aconteceu por falta de mansidão e domínio próprio? Caim? Quem lembra de Caim? Você lembra de Caim, sim ou não? Gênesis 4, versículo 3. Na NVI. Gênesis 4, versículo 3. Passando algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos seus frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e a sua oferta, mas não para Caim e a oferta deste. Por isso, a ira de Caim se acendeu, e o seu semblante faleceu. Uma pessoa que não tem domínio próprio, ele não aceita ser rejeitado. Eu vou repetir de novo. Quem não tem domínio próprio não aceita ser rejeitado. Quem tem mansidão e domínio próprio, ele vai procurar entender o que ele fez de errado para consertar, para melhor, não brigar. Alguma coisa aconteceu. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 6. Então, o Senhor disse a Caim: por que você está irado? Por que desfaleceu o seu semblante? Versículo 7. Se você fizer o bem, não se levantará, e se porém não fizer, saiba que o pecado está, o quê? O pecado, o espreita a porta, e ele deseja governá-lo, mas você deve. Se você fazer o bem, você não vai ser aceito? Olha para o teu irmão e fala assim: quando você fazer algo e for rejeitado, reflita, procure entender o que você fez de errado. Não, você quer bater, você quer brigar, você quer matar. Não, porque eu faço tudo, nada presta. Quem que faz isso? Não, porque eu me dediquei, porque eu trabalhei, cheguei, cansei, fui fazer isso, fazer aquilo, e ainda não está bom para você. Procura saber. Alguma coisa de errado tem. Quando você tem mansidão e domínio próprio, você vai aceitar ser corrigido e rejeitado às vezes. Você vai dizer: por quê, Senhor? O Caim ficou irado, ficou bravo, e Deus falou para ele aqui, ó, ele deseja governá-lo, mas você deve o quê? A Bíblia diz assim, você pode até irar, você não pode pecar. Ireis, mas não pequeis. Procura entender o que está acontecendo. Quem aqui já chegou em casa e encontrou o outro bravo e você não sabe por quê? Quem que já chegou em casa? Assim. Já ou não? Aí eu vou te explicar uma coisa. Quem não tem domínio próprio e quem não tem mansidão, ele vai lá. O que está acontecendo? Não pode contar porque alguma coisa está acontecendo. E não sei, e começa. O outro, às vezes, ele só quer ter um momento de... Porque aquele que não tem mansidão e não tem domínio próprio, ele é ansioso. Entende? Ele quer já resolver. Não, vamos resolver logo.
Calma. Espera. Procura entender primeiro o que está acontecendo. Faz de conta que você não está sabendo. Você tem consciência que não foi você que causou mal? Então calma. Você vai entender. Mas Caim não quis entender. Versículo 8. A Bíblia diz assim, ó. Caim falou com seu irmão: Abel, vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou Abel, o seu irmão, e matou. Agora, Abel estava sabendo de alguma coisa? Quantas vezes você agrediu o outro sem o outro saber de nada? E o outro fica apanhando e perguntando: mas o que está acontecendo? Eu fiz o quê? E você só pedra. Foi rejeitado lá no trabalho, o patrão falou alguma coisa, alguém te fez mal na rua, aí você chega em casa e chama o Abel para ir para o campo e matou o Abel. Tem cabimento isso? Isso é não ter o fruto do Espírito e nem a mansidão. Estou pregando Bíblia para você brincando, viu? Mas aqui tem uma seriedade muito grande. Tem muita gente acabando com tudo, porque não tem mansidão e não tem domínio próprio nas suas palavras. E está se autodestruindo e destruindo todos que estão ao seu redor. Domínio próprio não é a ausência de vontade, mas a capacidade de vencer os desejos. Diga: domínio próprio não é ausência de vontades, mas é capacidade de vencer os desejos. Eu quero matar, mas eu não mato. Eu quero brigar, mas eu não brigo. Eu quero ofender, mas eu não vou ofender. Porque lembra que você é ser humano, você vai ter vontade, você vai ter ira, mas o Espírito do Senhor vai te dar mansidão e domínio. Você vai ter vontade de brigar, mas você não vai brigar. Você vai ter vontade de xingar, mas você não vai xingar, porque o Espírito do Senhor vai te controlar. Você vai ficar calado. Está entendendo isso ou não? É isso que vai acontecer com você. Você vai ter desejo, você vai ter vontade. Caim estava com vontade de matar Abel. Se ele escuta Deus, ele não mata. Deus falou para ele: domina Caim. Se você não dominar, ele vai te dominar, Caim, esse pecado. Porque no coração de Deus eu já sabia. Caim queria matar. Caim estava com sede de matar. Agora, Abel tinha culpa do insucesso do Caim? Hã? Tem gente que te odeia porque você teve um resultado positivo. Tudo bem, agora é um problema particular dele, das emoções dele, do caráter dele. Agora você não, você é lavado e remido no sangue do Cordeiro e o Espírito Santo habita em você. Você é crente, você não pode ter esse comportamento. Quem tem domínio próprio e mansidão, celebra a conquista e a vitória do outro. Não tem inveja do outro. Você celebra. Que bom que você conquistou. Que bom que você ganhou. Que bom que você comprou. Que bom que você está de carro novo. Que bom que você está de roupa nova. Que bom que você conseguiu essa vaga de emprego. Agora, quando você não tem domínio próprio, você agride e mata quem está fazendo sucesso. Abel não tinha culpa de Deus aceitar o que ele fez e rejeitar o irmão. Estão entendendo? Por isso que o Espírito Santo tem que estar em nós, porque senão nós vamos virar justiceiros. Nós não vamos aceitar o sucesso dos outros. E nós precisamos aceitar isso. Diga: renuncio. Diga nessa noite: eu renuncio o controle da minha vida. E entrego o controle da minha vida, das minhas emoções, dos meus sentimentos, para o Espírito Santo.
Às vezes você está passando uma situação muito difícil na sua vida. Às vezes você está perdendo, você está deixando escapar pelos seus dedos coisas importantes, por conta do teu comportamento, por conta do teu gênio, por conta da sua arrogância, porque o seu ego é maior do que o projeto. O Espírito Santo está falando para você, o Espírito Santo está gritando dentro de você hoje: deixa eu controlar, deixa eu resolver para você. Às vezes você está com coisas importantes escorregando pelas tuas mãos, por conta do teu comportamento. Deixa o Espírito Santo, pelo amor de Deus, renuncia. Quando você estiver diante do problema: pai, eu não dou conta, pai, eu vou brigar. Renuncio a mim mesmo, eu renuncio a minha carne, eu renuncio a minha vontade. Espírito Santo, entra em mim, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Meu Deus, nós precisamos crescer nisso. Romanos capítulo 8, aqui eu vou orar. Romanos capítulo 8, versículo 8. Eu vou orar com você aqui. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Caim não agradou a Deus. Nós não agradamos a Deus quando nós somos dominados pela carne, pela nossa razão. A Bíblia diz, queridos, a palavra de Deus diz que a nossa justiça própria é pior do que trapo de imundícia. Quando você julga a sua causa a favor de você mesmo, é pior. Deus olha como trapo de imundícia. Aqui é claro, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Versículo 9. Entretanto vocês não estão sob o domínio da carne. Diga glória a Deus. Diga: não mais sou dominado pela carne, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. O Espírito está em você. E a oração que eu faço com você hoje é essa: eu renuncio a mim mesmo, as minhas vontades, os meus desejos, e entrego o controle para o Espírito Santo.